Olá pessoal, tudo bom com vocês? A gente está seguindo agora para a nossa última parte, né, sobre Cristologia, a nossa última pequena aula aqui, nossa pequena reflexão sobre esse assunto. Então, de uma maneira geral, a gente trabalhou, se fosse dividir em pequenos temas, né? A questão da natureza humana de Jesus, a questão da natureza divina, e nessas últimas duas aulas a gente meio que fez uma aula só dividida em duas, né? Sobre os títulos que Jesus ele recebe, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, a gente tem aí Jesus sendo visto como o servo do Senhor, como o Messias prometido. A gente tem ele sendo visto, a gente até passou um pouco sobre isso, como o anjo do Senhor. Então, tem vários pequenos títulos, né? Como o próprio Senhor, o Eu Sou, como a gente vai trabalhar nesse momento, como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele olha Jesus sob diversas óticas, né? A gente tem, por exemplo, Moisés falando de Jesus em Deuteronômio como um profeta a quem Deus ele vai enviar para que o povo ouvisse. Então, hoje a gente vai dar sequência a essa segunda parte da aula, principalmente em relação aos títulos que Jesus ele recebe, né? Então, vamos dar sequência aqui. Deixa eu só verificar uma coisinha antes da gente prosseguir. Beleza. Então, essa é basicamente a introdução que a gente fez na aula passada, né? No decorrer da Bíblia, Jesus ele é descrito com vários nomes que nos revelam progressivamente sua obra e seus atributos. Então, a gente vai dar ênfase nos títulos de Messias, nem tanto no de Messias, mas mais nas suas características, né? Só revisar um pouco do que a gente falou já. Filho do homem, o Senhor, eu sou e o Logos. Tá? Então, resumidamente, né, para a gente não ser muito cansativo aqui, a gente falou na aula passada sobre toda a questão política e teológica que envolvia o povo judeu nos tempos em que Jesus veio, né? Então, a gente trouxe aí desde os tempos de Davi, quando Israel era um grande reino poderoso, né? Depois que passou os tempos de Davi e Salomão, o reino foi dividido e se enfraqueceu. Perdeu território para outras nações, né? E surgiram profetas anunciando que o filho de Davi viria e teria um reino eterno, né? Havia principalmente profecias da parte de Isaías, mas também havia ali em Malaquias, em Miqueias, né? Em Jeremias, sempre uma profecia ou outra dando alguma esperança. Como tanto Israel como Judá, né? O reino do norte e o reino do sul, eles foram destruídos e o seu povo levado cativo. Depois do cativeiro, o povo volta para a terra e se torna vassalo de outros impérios, tanto do babilônico no tempo do cativeiro e, subsequentemente, do Império Persa, do Império Grego e do Império Romano. E aí a esperança messiânica está sendo fomentada. Bom, o Messias aguardado, e é aí que a gente entra no estudo dessa primeira palavra, ele é alguém que deve vir, segundo a visão dos judeus, para restaurar aquilo que foi perdido. Então, é principalmente nas questões de território e nas questões religiosas, né? Ter toda a sua independência no sentido amplo da palavra, né? Poder ter as suas muralhas ali de Jerusalém para se proteger dos inimigos, fechar os seus portões quando quiser, expulsar os romanos, poder ter impostos se quiser e voltado para o seu próprio governo e não para o Império Romano, não ter ali nenhum romano dizendo o que eles devem ou não fazer. Então, a esperança messiânica ela gira em torno disso. Inclusive, a gente tem diversos homens que aparecem naquele período, suscitando revoltas contra os romanos para tentar tomar novamente o território. Em especial, o grupo dos Zelotes, cujo nome, né, faz uma referência aí a zelo, né? Era um tipo de povo que não queria o domínio romano. Inclusive, um dos 12 discípulos de Jesus era dos Zelotes, né? Provavelmente deve ter deixado aí essa facção. Inclusive, os Zelotes, como um grupo criminoso, violento,
né, foi um dos responsáveis por se rebelar contra os romanos no final aí do ano 70 depois de Cristo, ocasionando o cerco de Jerusalém nesse mesmo ano e a destruição novamente das suas muralhas, do templo, né, e aí a diáspora judaica novamente, né, o povo sendo mandado para várias terras. Então, o Messias que o pessoal esperava era esse Messias que vinha para restaurar todas essas coisas, né? Então, como a gente deixou anotado aí, o Messias esperado no tempo de Jesus estava mais para um político nacionalista, né, treinado na guerra, do que para um servo, como Isaías o descreve, do que para um filho do homem, né? Um dos títulos de Jesus, aonde ele se refere à sua natureza humana. Então, a gente tem essas aspirações. Então, a gente tem aí Jesus, embora consciente de sua identidade, ele não revela de início ser o Messias por questões políticas e teológicas. Então, você tem vários trechos da Bíblia onde Jesus ele é inquirido se ele é de fato o Messias, se ele é o Filho de Deus, mas ele sempre deixa a questão suspensa, até um ponto que um fariseu diz: olha, se você é o Messias, se você é o Filho de Deus, nos fale abertamente, né? Mas Jesus ele dá novamente uma evasiva: olha, se eu falo, vocês não creem. E aí ele fala das suas obras, né? Que eles deveriam crer, nem que seja pelas obras. Mas Jesus ele nunca fala abertamente: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Porque senão você tem um problema teológico e outro problema político. O problema teológico é se Jesus diz que é o Messias e as pessoas acreditam, eles vão elevar Jesus a um cargo de rei e, consequentemente, gerar uma revolta contra Roma, né? Se eles não creem, eles continuam seguindo como seguiram, né, a sua vida. A questão política é a mesma. Roma era um território vasto que havia dominado vários povos. Então, como tendo dominado vários povos, esses povos iam se rebelando aos poucos para tentar reconquistar os seus territórios, em vão, né? Roma vai se dividir depois em parte oriental e ocidental, e a parte oriental vai cair lá para o século V apenas, século V da nossa era, depois de Cristo. E aí Jesus tomar para si o título de Messias, né, as pessoas iam ver ele como um rei, e qualquer um que se intitule rei de uma determinada região está se pondo contra César. Ele teria que ser preso e crucificado. E se ele faz isso desde o princípio, isso ia acontecer antes da hora, né? Então a gente tem aí nas histórias bíblicas uma certa cautela da parte de Jesus na hora de anunciar quem de fato ele é. Lembrando, né, a gente já trabalhou essa palavra Messias. Ela é uma palavra, né, hebraica que traduzida fica como Cristo, que significa ungido. Acho que a gente já comentou isso nos outros vídeos. Então, a gente deixou aí descrito, né, qual que é o problema político? Ele seria preso e crucificado antes da hora, né, por insurreição, né, por se levantar contra Roma. Questão teológica, o povo não creria que ele era o Messias ou levantaria como rei. E aí a gente tem alguns momentos em que Jesus ele mostra que ele é o Messias, de fato, mas normalmente são em alguns locais, em alguns momentos mais escondidos. Ele só mostra de fato que ele é o Messias que devia vir ao mundo no momento em que ele já deve ser de fato crucificado e morrer pelos nossos pecados, que é quando ele já foi traído no Getsêmani e já foi levado amarrado para ser julgado diante do sumo sacerdote e também diante de Pilatos. Então você tem passagens como do batismo, como do diálogo com o endemoniado. Vamos dar uma olhadinha em Marcos 5:7, por exemplo. Vou colocar aqui Marcos 5:7. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus,
filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então você tem uma confissão de fé do próprio demônio aqui, né? Como o próprio Paulo, ou é Tiago, não me lembro. Crês tu em Deus, faz o bem. O demônio também crê. Então você tem uma confissão de fé do próprio endemoniado, né? E Jesus ele não nega que ele é filho do Deus Altíssimo, mas não é uma conversa que serve aqui para falar, olha, eu sou filho de Deus mesmo. São conversas mais periféricas, né? A gente tem a conversa com a mulher samaritana, se eu não me engano, em João 4. E isso foi para Samaria. Vamos dar uma olhadinha. Eu não sei se nessa versão está escrito Messias. Ah, legal, versículo 25, João 4, 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus está tendo uma conversa com uma mulher, o que já não é comum, sendo ele mestre. Outra coisa que não é comum, ele sendo judeus, ele está conversando com uma samaritana, e é uma conversa privada, né? Não é uma conversa que ele está tendo no meio de uma multidão. Então, nesses momentos isolados, Jesus ele não tem problema em revelar que ele é o Messias, né? A gente nota isso. Mas não é uma confissão pública, né? Você tem, por exemplo, essa confissão de Pedro aqui, ó, que a gente destacou. Vamos ver se a gente acha ela em Marcos 8, 29, se eu anotei direitinho. Marcos 8, 29. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo-lhe Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E aí no 30, admoestou-os para que ninguém dissessem aquilo dele. Então, a gente tem essa parte de Pedro fazendo essa confissão, né? Ele pergunta: quem os homens estão dizendo que eu sou? Eles respondem: uns dizem que Elias, outros que Jeremias, ou outros profetas, né? E aí, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a dianteira e fala: Tu és o Cristo. Então, você tem a confissão de fé de Pedro, você tem demônios falando, você tem Jesus assumindo que ele é o Messias para a mulher, mas definitivamente falando: eu sou o Filho de Deus e vocês em breve vão ver o Filho de Deus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele vai falar para o sacerdote, né? E para Pilatos ele vai falar que o meu reino não é desse mundo. Então você tem essas passagens aí onde Jesus ele mostra que ele tinha total consciência do seu messiado, né? Da sua missão como enviado de Deus na Terra. Bom, aí a gente tem a expressão filho do homem, né? Essa expressão ela é encontrada, ela é muito usada por Jesus durante o seu ministério, mas tem uma expressão muito curiosa em Daniel capítulo 7, versículo 3, né? E existem aí entre os teólogos várias suposições do porquê Jesus ele usa esse título, Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Uma das possibilidades é que essa expressão Filho do Homem seria porque ele tem consciência do seu messiado. Outra ideia mais interessante, diria assim da minha parte, é que é uma expressão para se referir à sua natureza humana, né? Para dizer que ele, né, nasceu de uma virgem, tem um corpo humano, talvez os escritores, né, Mateus, Marcos, Lucas e João tenham privilegiado aí o uso dessa expressão também para mostrar que Jesus veio em carne. Né? O próprio evangelista João ele vai dizer quem que é o anticristo senão aquele que nega que Jesus veio em carne. Então essa expressão filho do homem ela salta para trazer essa ideia de que Jesus ele realmente era filho de um homem e de uma mulher terreno, por isso ele teve um corpo terreno, como a gente já estudou a natureza humana de Jesus, tá certo? Então, a gente tem uma expressão bem legal em Daniel capítulo 7, versículo 13, onde aparece, né, essa nomenclatura.
E por causa disso, essa expressão ela acaba representando algo maior, né? Não se tem um consenso, né? É muito difícil você ter consenso, na verdade, entre teólogos sobre expressões, sobre doutrinas. Normalmente existe uma tendência mais para um lado do que para um outro. Mas vamos dar uma olhadinha em Daniel 7, versículo 13. Vamos dar uma olhada em Daniel 7 como um todo. Bom, Daniel está tendo uma visão, né? Do capítulo 7 para frente começam as visões. No primeiro ano do rei Belsazar da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões, né? Na sua cabeça, certo? Ele estava olhando na visão de noite, e aí os quatro ventos do céu agitavam um grande mar e quatro animais grandes diferentes uns dos outros. Aqui ele está falando da sucessão de impérios mundiais que dominariam o povo de Deus. Então ele fala do leão, né? Ele vai falar sobre o leopardo. Deixa eu dar uma lidinha aqui só para não falar besteira. O primeiro é o leão, né? Com asas de águia, aí as asas são arrancadas, e foi dado o coração como de um homem, né? Falando aqui sobre Nabucodonosor. E aí o segundo animal, semelhante ao urso, o urso com as três costelas na boca, né? Representando o Império Medo-Persa. Aqui a gente não tem tempo, né, para fazer uma análise mais aprofundada. E aí o outro animal era como um leopardo, representando sua velocidade, né? Alexandre o Grande, liderando o Império Greco-Macedônio, expandiu o seu território para além dos persas num período muito rápido. Com 33 anos ele morreu e já tinha dominado um território gigantesco. E depois, o último animal era terrível, espantoso, né? Faz menção aí aos imperadores romanos. E aí vai passando, né, algumas características, depois vem o reino de Deus, depois de tudo isso, né, com Jesus instaurando o reino de Deus. E aí a gente chega nesse versículo 13. Vamos dar uma lida a partir do momento em que ele começa a falar sobre o reino de Deus? Do 9. É muito parecido com a visão da estátua, pessoal. Quando Daniel ele vê a cabeça de ouro, né, representando a Babilônia, os ombros e braços de prata, Medo persa, ventre de bronze, gregos, pernas de ferro, Império Romano. Depois uma pedra tirada sem auxílio de mão humana atinge os pés e destrói, e aí um monte representando o reino de Deus, né? Profecia de Daniel, capítulo 2, se eu não me engano. E aí essa profecia é muito parecida, né? Mostra a sucessão dos impérios mundiais, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E depois no 9, e continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, talvez representando Deus aqui. Sua veste era branca como a neve, cabelo de sua cabeça como a pura lã, e o seu trono chamas de fogo, e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele, e milhares o serviam. Milhões de milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estava olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia, e estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe prolongado a vida até certo espaço de tempo. Estava olhando as minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu seus anciões de dia ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha que tremendo isso aqui. E foi-lhe dado domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então a gente tem uma visão aqui em Daniel 7:13 idêntica àquilo que a gente tem nos evangelhos sobre a vinda de Jesus, né? Sobre a sua volta, vindo no céu, com as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então a gente tem a mesma expressão no Novo Testamento usada para Jesus, o Filho do Homem, né? E dirigiu-se a quem? Ao ancião de dias, né? Que é adorado no céu, a figura do próprio Deus aqui. E aí foi-lhe dado o domínio, honra e o reino de todos os povos, e todas as nações lhe serviram, exatamente como os evangelhos e como o Apocalipse relata Jesus.
né? Então, essa expressão filho do homem aqui, ela é nitidamente utilizada a Jesus, embora nos tempos de Daniel a gente não trabalhasse com trindade, nem com a expressão filho de Deus, né? Daniel ele já está trazendo um contexto que se encaixa perfeitamente com o Novo Testamento. Embora a gente não tenha tempo aqui para estudar a profecia de Daniel a fundo, a gente tem essa expressão filho do homem que casa perfeitamente com a expressão que Jesus utilizava no Novo Testamento, tá bom? Então, e aí segue, né? Jesus pode ter utilizado esse título por conta da consciência da sua missão, da natureza humana, ou mesmo para deixar oculto o seu messiado, né? No caso, ele falando que ele é o Filho do Homem, talvez não deixasse tão claro que ele é o Messias, né? Ou para designar mesmo a sua missão redentora. A gente tem várias linhas aí de acordo com alguns teólogos que podem ser estudados. O Filho do Homem também é mencionado em Hebreus 2,6, citando o Salmo 8, do versículo 4 ao 6, mostrando a superioridade de Jesus aos anjos. Hebreus 2,6 também é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha. 2,6 ou 2,8? Fugiu aqui. 2,6. Então, como a gente já leu, né? O escritor aos Hebreus está falando sobre Jesus em relação aos anjos. E aí, citando os Salmos, ele diz: Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? E aí, nos versículos seguintes, a gente entende que ele não está falando de um homem qualquer ou da humanidade como um todo, né? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e te constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte. Aqui no versículo 9. Então vocês podem verificar que essa expressão filho do homem, utilizado no Salmo, que é reescrita aqui por Hebreus, é a mesma expressão filho do homem que a gente tem nos evangelhos. Então são links muito, muito bacana que tem entre Antigo e Novo Testamento. E aí também vai aparecer, né, em mais mais pelo menos 3 pontos aí no Novo Testamento. Um deles é no martírio de Estevão, né? Estevão, um dos diáconos, primeiro mártir, foi apedrejado. No momento em que ele vai ser apedrejado, ele olha para o céu e diz, né, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus. Então, Atos dos Apóstolos 7,56. E nas visões do apóstolo, né, João, lá no Apocalipse, ele usa essa expressão Filho do Homem para se referir à visão que ele está tendo de Jesus naquele momento, com os cabelos brancos, olhos de fogo, pés como latões reluzentes. Então, são os pequenos pontos onde você vê a expressão Filho do Homem fora dos 4 evangelhos, que é onde ele mais aparece. Né? Você tem aí nos 2 textos de Apocalipse, 1:13 e 14:14, Atos 7:56 e em Hebreus 2:6. E aí a expressão o Senhor, e a gente já caminha para o final aqui. Na Bíblia hebraica, o nome de Deus é traduzido pelo tetragrama WYHWH, que é traduzido como Yahvé ou Javé, porém por reverência a expressão é substituída por Senhor, palavra usada para reverenciar a divindade, seja de judeus ou pagãos. Jesus é apresentado como Senhor em diversas ocasiões. Então, antes de mais nada, esse nome de Deus existe muita controvérsia sobre a sua pronúncia, né? YHWH não é letras aleatórias usadas para o nome de Deus. O alfabeto hebraico ele é consonantal, ele não tem vogais. Então, como os escritos são muito antigos, a gente não sabe exatamente qual som da vogal
que seria pronunciada exatamente com essas consoantes, né? A gente tem mestres judeus agora, né, de depois de Cristo, chamado de maçoretas, que atribuíram alguns símbolos junto às letras hebraicas para mostrar que tipo de som ela teria ao ser pronunciado, né? E aí, né, chegaram a Yahvé ou Javé e trouxeram essas tentativas de pronúncia do nome de Deus. Mas por reverência à santidade do nome de Deus, normalmente nas traduções você vai ver Senhor ou o Senhor. E não é um termo distante daquilo que a gente está acostumado ver em Jesus, né? É um termo até que genérico, porque Senhor não é utilizado apenas para o Deus de Israel, mas para qualquer divindade de qualquer povo da época. Então, a gente tem Jesus sendo chamado de Senhor em vários textos, né? No cristianismo primitivo, quando a gente fala de cristianismo primitivo, a gente fala principalmente do período patrístico, que vem logo após a morte dos 12 apóstolos. Essa expressão de Senhor ela é muito usada, né? Principalmente depois que o Império Romano se converte ao cristianismo, a figura de Jesus, ele é de um senhor mesmo, de um imperador, de um pantocrato, como era chamado. Mas a gente pode dar uma olhadinha, né? Por exemplo, nas palavras de Isabel, Lucas 1,43, se eu não me engano, é Isabel cumprimentando Maria, né? A mãe do meu Senhor. Isso, é Isabel falando, de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Então Jesus ele já está sendo chamado de Senhor antes do seu nascimento. As palavras de João Batista, Mateus 3,3, se eu não anotei errado aqui. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, é outra expressão. Enfim, né? Existem várias, a gente citou algumas. Jesus ele cita o Salmo 10, né, em Mateus 22:44, como uma pergunta aos fariseus, né? Se o Cristo, de quem ele é filho? E os fariseus respondem, de Davi, né? É o que dizem as profecias. E aí ele retruca, então por que Davi chama ele de Senhor? Quando ele diz no Salmo 10, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, disse Deus, o Senhor, ao Cristo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. É a pergunta que ficou sem resposta quando Jesus fez, né? Mas a gente vê que no Salmo 10, Jesus ele já está sendo chamado de Senhor. E tem as palavras de Paulo, né? Exaustivamente, eu citei aí apenas Filipenses 2:11, que Jesus ele é Senhor de todas as coisas. E aí a gente já está finalizando com as duas últimas expressões, que é o famoso eu sou e o logos. O eu sou, a primeira vez que a gente vê essa expressão, é uma expressão muito curiosa, é Moisés na sarça, né? Acho que não tem nenhuma surpresa em relação a isso. Moisés na sarça ardente, ou melhor, Moisés quando pastoreava, né, o rebanho aí de seu sogro, provavelmente chegando aí aos 80 anos de idade, ele se vira, vê uma sarça que não se queima, e aí ele vai para lá para ver essa visão, Deus manda ele tirar a sandália dos pés porque o lugar que ele está pisando é santo. E quando Deus dá a missão de Moisés ir ao povo que está cativo no Egito, para libertá-lo, ele pergunta, olha, o povo vai me perguntar quem me enviou. E aí Deus fala, você fala que eu sou. E aí parece que vaga essa expressão, né? Eu sou. Mas esse não é tanto um título, mas é uma expressão que vai ser muito utilizada por Jesus no Novo Testamento, né? Então, a gente tem vários exemplos. Um deles que eu acho muito interessante, Jesus ele fala inclusive da sua pré-existência, pré-eminência em relação a Abraão, em João capítulo 8,
Os fariseus, as pessoas que estavam discutindo com Jesus falam: Você não tem nem 30 anos, né? E diz que viu Abraão, né? Porque Jesus tinha dito que Abraão exultou por ver os dias de Jesus. E aí ele fala: Ainda antes que Abraão existisse, eu sou, né? Mostrando que ele já existe desde antes de Abraão. E aí você tem outros exemplos, né? Jesus dizendo: Eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, né? Aquele que está em mim dá bons frutos, eu sou a porta, né, das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, eu sou a ressurreição. Então essa expressão eu sou, ela é extremamente usada por Jesus e a gente deixou algumas referências, né? A gente não vai passar por todas, a gente conhece bastante essas referências e vocês podem acompanhar principalmente no Evangelho de João, tá? Então a gente tem aí João, capítulo 6. Só no capítulo 6 você tem os versículos 35, 41, 48. Depois no capítulo 8 tem o versículo 12, no capítulo 10 você tem o versículo 7 e o 11. Depois, no capítulo 11, você tem o versículo 25, no 14, o 6, no capítulo 15, o versículo 1. Então, né, são várias. Apocalipse também, né? O mesmo João, acho que a gente só pegou João aqui para usar essas referências. Apocalipse 1, 17 e 18 e Apocalipse 22, versículo 16. Então é isso, a gente não tem muito aqui o que acrescentar em relação a a essa expressão que Jesus usava para se referir a si mesmo e ao que a gente encontra dela no Antigo Testamento. E aí a gente tem, por fim, o Logos, né? E aqui a gente já vai encerrando. O Logos é uma expressão que a gente utiliza para falar do verbo, que é a palavra, expressão que o apóstolo João usou para se referir a Jesus. Essa expressão existe né, uma inquietação do porquê apenas João utiliza essa expressão, do porquê ele coloca apenas no prefácio. E uma das ideias é de que o Evangelho de João teria sofrido um acréscimo após ter sido escrito, tá? Nada confirmado, é uma ideia. Ou que João, por exemplo, ele pastoreou a igreja de Éfeso, e em Éfeso tinha um famoso filósofo por nome de Heráclito, e Heráclito discursava muito acerca do Logos. Não apenas acerca do Logos, né, como expressão de Jesus, ele não era crente, mas ele usava essa expressão para falar sobre a razão, sobre a lei universal de todas as coisas. Então, por exemplo, Heráclito era um filósofo pré-socrático, como a gente deixou aí, e ele falava sobre a physis, por exemplo, sobre a natureza, né? E sobre as leis que regem a natureza, em contraponto com toda a mitologia. Por exemplo, no período grego antigo, né? Se o mar estava revolto, qual que era o motivo? Poseidon, o deus dos mares, estava furioso. Se tinha tempestade, se chovia, se não chovia, que é algo que não é nem exclusivo dos gregos, né? Os povos antigos, sem muita ciência, né, sempre atribuía eventos climáticos, eventos geológicos à atividade dos deuses. Então, Heráclito, ele vem na busca dos motivos, dos porquês, da razão. Então ele faz um estudo e um discurso sobre a physis, ou seja, a natureza, e essa natureza ela é comandada por uma lei universal, por uma lógica, por uma razão. Essa razão é o logos, né? Essa expressão logos é para falar da razão, tanto da razão universal de todas as coisas, como da razão pessoal de homem a homem, né? E essa expressão logos fica conhecida pela boca de Heráclito, que era de Éfeso. E aí a gente tem o fato de que João foi pastor em Éfeso. E talvez ele tenha se apropriado dessa expressão logos, né, para falar sobre quem é o logos verdadeiro, né? Quem que de fato é a razão, quem de fato é a lei universal. E ele fala, é Cristo, né? Por isso que você começa lendo o Evangelho de João
Vamos colocar aqui no capítulo 1, já com ele dizendo: no princípio era o Logos, o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, olha a quantidade de vezes no primeiro versículo: uma, duas, três vezes ele fala sobre o Verbo, né? Sobre a palavra. Então, ele vai falar ó, que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então existe essa ideia de que João está se apropriando de um termo conhecido pelos gregos para apresentar Jesus. Vocês querem saber quem que é a razão universal de todas as coisas? Você quer saber quem que é a lei de todas as coisas? É o Verbo, é o Logos, é Cristo, é Deus, é o Filho de Deus. Outra ideia é de que João ele usa essa expressão principalmente para falar sobre a pré-eminência de Jesus, sobre a pré-existência, sobre o fato de que Jesus já existia desde a fundação do mundo, muito antes da sua encarnação, né? Muito antes dele vir ao mundo como homem. Tá? Então, é isso. E aí a gente tem uma concepção aí, uma imagem de Heráclito, desse filósofo pré-socrático que a gente comentou, né? E aí, né, nesse último trecho dessa aula, a gente tem essa expressão que alguns vão argumentar que João pode ter sofrido influência da cultura grega ou está tentando comunicar com um mundo helenizado. Essa expressão helenizado é para se referir a todo mundo que foi influenciado pela cultura grega. Lembra, o povo foi dominado pelos babilônios, depois pelos persas e depois pelos gregos. Quando os gregos dominaram, eles não dominaram só pela força, mas pela caneta, né? Espalhando a sua cultura, a sua língua, a sua religião, os Jogos Olímpicos por todas as terras. E aí, né, a gente sempre vê tentativas de se comunicar com as pessoas, de comunicar o evangelho através daquilo que elas entendem. Né? Então, o mundo helenizado é o mundo grego, é o mundo que recebeu a influência da cultura grega. Então, outros argumentam uma adição posterior do Evangelho de João, né, como eu comentei, e aqueles que negam que tenha tido essa adição, normalmente vai dizer que João está mostrando ali um novo início para fazer uma contraposição com Gênesis, né? Em Gênesis você tem, no princípio, né, Deus criou o mundo e tudo mais. Da mesma forma que você tem em João, que no princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus e tudo que foi feito por ele. Da mesma maneira como Gênesis descreve a origem de todas as coisas. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa reflexão sobre cristologia, sobre as expressões que cercam Jesus. E daqui para frente a gente já vai trabalhar um outro assunto nas próximas aulas, né? Espero que vocês reforcem aí os estudos de vocês com a apostila, com outros livros. E é isso. Até uma próxima e fiquem com Deus.